atualizações sobre o acordo de Ivan, que pertencia ao Corinthians, ou ainda pertence ao Corinthians e está sendo emprestado ao Vasco, além de últimas do mercado, tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Um oferecimento de Onwin, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado, mais de 500% tá bom para você. Para você começar a apostar na Onwin é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, dos mais tranquilos, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária ou a melhor opção que você quiser. Então, venha se divertir comigo, na Onwin. Quero falar agora sobre detalhes do acordo entre Corinthians e Vasco por Ivan. Ivan vai jogar por empréstimo no Vasco por uma temporada. Ivan que acaba de voltar do Zenit, onde também estava emprestado. Tem duas condições que obrigam o Vasco a comprar o atleta em definitivo. Se ele atingir um determinado número de jogos, pequeno, esse número não foi revelado, o Vasco é obrigado a comprar 50% dos direitos econômicos. Se ele alcançar uma outra meta, essa um pouquinho maior, de partidas como titular, aí o Vasco é obrigado a comprar 90% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Corinthians havia o comprado da Ponte Preta por 6 milhões de reais, valor equivalente a 60% dos direitos. Para fechar sobre o Vasco da Gama, contar que o lateral esquerdo Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia atacante Marlon Santos, além do atacante Paixão, que estavam jogando a Copinha, se reapresentaram nessa quarta-feira no time principal do Vasco no Rio de Janeiro, vão fazer parte da programação para o Campeonato Carioca. Nicola, boa noite, eu faço, acertou com o Manuel, o Vasco acertou com, será que é isso que o Derival do Tito quer saber? Se o Vasco acertou com o Capasso, esse é um zagueiro, que pertence ao Atlético Tucumã. E o Capasso, coisa tipo, na virada do ano, o Vasco chegou a anunciar que tinha desistido do Capasso porque o Atlético Tucumã, super intransigente nas negociações. Na sexta-feira da semana passada, houve uma videoconferência entre as partes e aí o Tucumã aceitou o empréstimo com obrigação de compra, tá? O que eu posso contar para vocês já na noite dessa quarta-feira é de que a coisa está muito próxima de ser concretizada a detalhes de um acordo, tá? Entre o Capasso e o Vasco está tudo certo já há algum tempo. A ideia do zagueiro argentino é vir ao Brasil. Ele está super animado em trocar o Tucumã, que é um time pequeno, um time modesto, por um clube gigante do futebol brasileiro, um dos mais populares. E agora pequenos detalhes burocráticos em relação à forma de pagamento separam o Capasso de virar atleta do Vasco da Gama, tá? Então deve se tornar o 10º reforço do Vasco. Pedro Raul, primeiro, De Luca o segundo, Piton o terceiro, Léo Pelé o quarto, Bambu o quinto, Pumita Rodrigues o sexto, Jair o sétimo, Orelhano o oitavo, vai faltar o nono. Foi por esses dias, foi um dos últimos agora, vocês vão me ajudar a lembrar aí. Teve um nono, e aí agora a chance de o... Quem que foi o nono, cara? E agora... o Ivan o nono, e agora o Capasso muito perto de virar o 10º reforço, beleza? Mais uma informação para a gente já começar o programa com informação, que é o que vocês gostam, né? Diego Valois, novidades ligadas ao Timão também não, Felipe. O Valois foi especulado por uma rádio argentina, mas a ideia da rádio argentina devia ser a pedido do Tadjeres de meter uma pressão no Corinthians. Não rolou, até porque de meter uma pressão no Vasco, porque era o Vasco quem negociava com o Valois, tá? O Ted Silva, Nicola, tem algo sobre Terans, Pedro Henrique, Kehler no Vascão? O Ivan chegou e o Kehler está descartado, inclusive já renovou o contrato no Internacional, contrato até 2000. O Inter fez alguns movimentos sobre goleiros, né? O Inter vendeu o Daniel para a Major League Soccer, renovou com o Kehler até 2026 e fechou com o John, tá tudo acertado. O John vai ser goleiro do Inter por empréstimo de uma temporada, 250 mil o valor do empréstimo, se quiser ficar com ele, 5 milhões de reais. Sobre o Terans também não acredito. Cara, tirar jogador do Atlético Paranaense hoje é a coisa mais difícil do mundo, tá? Nicola, sobre o Christian Bernardi eu já passei para frente, vamos ver se eu consigo apurar alguma coisa para vocês. O Vasco poderia tentar o Terans, um camisa 10 que já conhece. Cara, eu gosto demais do Terans, e o Vasco tentou o Terans, tá? Mas percebeu que o Atlético Paranaense vai colocar todos os empecilhos do mundo para negociar um atleta de 28 anos de idade que havia sido comprado por apenas 7 milhões de reais. Os caras compraram por 7 e agora estão pedindo mais de 6 de dólares, tá? O Mauro Chaves quer saber se o Orelhano vai ser anunciado hoje. Não tenho essa informação. Eu sei que faltavam
O Vélez, depois da viagem dele para o Brasil, resolveu mudar algumas condições do negócio. Isso acabou criando um impasse, até por isso a demora no anúncio. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Orelhano posta foto, cabeleireiro posta foto com o Luca Orelhano já vestindo o uniforme do Vasco. Ele tem treinado com todo mundo, né? Sobre Orelhano no Vasco, o Christian Bacedas, diretor do Vélez, diz que não tem detalhes do que falta para o acordo e justificou. São questões de advogados e contratadores. Não, e contadores. Porém, segundo o apurado, a tendência é que haja avanço e final feliz na negociação. Enfim. Que mais? Matheus Pereira vai para o Vasco, cravo o Ailton Cavalcante. O Bruno Santana e o patrocínio do Vasco, Nicola. Boa noite, Brunão. Não consegui apurar nada ainda, tá? Prometo que assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. O Beto Caracol Gomes quer saber se Quinteiro pode pintar no Vasco. Essa pergunta surgiu ontem e eu não tinha essa resposta, tá? O que eu posso contar para vocês hoje é que o Quinteiro, que prometeu uma resposta até essa quinta-feira, está em dúvida entre dois clubes. Entre o Internacional, que ofereceu 3 milhões de dólares por um contrato de... ofereceu 6 milhões de dólares por um contrato de 3 anos, isso equivale a mais ou menos 800 mil reais por mês de salário, ou então, se ele não for para o Inter, ele vai para o Júnior Barranquilla, que é um time do país dele, para estar mais perto dos familiares, enfim. Essa é uma decisão que ele vai tomar até quinta-feira. O Vasco foi o primeiro a procurar informações, chegou a se sentar com o empresário do atleta ex-River Plate, mas parece que meio que se desanimou, tá? O Pará é Vasco, também está dizendo o Diego Rigoni. Boa noite, Nicola. Orelhano, Jair Capasso e Ivan têm chances de ir para os amistosos do Vasco nos Estados Unidos, sendo que ainda não foram anunciados? Se eu te responder, eu vou estar mentindo para você, cara, na cara dura. O que eu posso contar sobre o Ivan? O Ivan vai por empréstimo até o fim da temporada, mas há duas cláusulas que farão com que o Vasco seja obrigado a comprá-lo. A primeira delas, se ele atingir um determinado número de jogos que é pequeno, tá? Não vou te precisar se é 10, se é 15, se é 20, mas é um número de jogos pequenos. Se bater esse número de jogos, o Vasco é obrigado a comprar 50% dos direitos econômicos. Se o Ivan alcançar um número maior de jogos, digamos que sejam 45, aí o Vasco é obrigado a comprar 90% dos direitos econômicos que estão presos ao Corinthians e também ao próprio atleta. O Corinthians havia gasto 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Essa é a situação do Ivan, que só estava esperando as passagens aéreas para ir para o Rio, passar por exames médicos e assinar contrato. O Orelhano já está no Rio de Janeiro desde a semana passada. E só não foi anunciado ainda porque o Vélez, às vésperas do anúncio, mudou alguns dos termos do contrato. O pessoal do Vasco se incomodou e está tentando reverter essa história de maneira mais fácil possível. Sobre o Capasso, o negócio mandou muito agora à tarde e está bem perto de ser concretizado. Jogador que pertence ao Atlético Tucumã, que chega para jogar no Vasco para reforçar o sistema defensivo. Vai se juntar ao Léo Pelé. Tem mais algum outro zagueiro? Tinha, né? Quem que era? Eu acabei de falar dos 9 reforços. Enfim, é tanto reforço que o Vasco trouxe que às vezes até me perco, né? Tá por aqui o Diego Rigoni, tá falando que o Pará é Vasco. O Igor tá falando, like 1, qual seria a cereja do bolo do Vasco? Eu te diria que não há um nome assim. Os caras estão buscando um monte de reforços, né? Williams Monteiro quer saber se há chance de o Souza voltar para o Vasco. Williams, o Besiktas, que é o clube que detém os direitos econômicos dele, já anunciou que não vai renovar o contrato. O vínculo termina na metade do ano. Ou seja, o Souza não fica na Turquia. Eu imagino que seja a hora de voltar ao futebol brasileiro. E aí eu acho que, por todo o carinho que ele sempre demonstrou ao Vasco, ele deve dar alguma preferência para o Vasco nas negociações. O Neto, que é vascaíno, Nicola, boa noite, like 62. O zagueiro argentino já fechou com o Vasco. E o Alan pode estar voltando. Abraço, saudações vascaínas. O Capasso está fechado mesmo, tá? Detalhes burocráticos para que ele se torne o 10º reforço. Sobre o Alan, é volante, né? Que já se declarou vascaíno, já jogou no Napoli, enfim, tem uma carreira bem consolidada no exterior. Eu acho que é ele ou o Souza, não vai dar para trazer os dois, né? Mas é um nome que está na parada, sim. Bambu, eu estava tentando lembrar dos jogadores, né? E aí vocês estão lembrando aqui, Bambu. Do zagueiro, porque eu falei assim, o Vasco contratou o Léo Pelé, tem mais alguns zagueiros, vocês estão lembrando do Bambu. Então, o Bambu, Léo Pelé e agora o Capasso, 3 zagueiros. Precisa, porque não dava para ficar com ninguém da zaga do ano passado. A zaga do Vasco no ano passado era horrorosa, o goleiro também horroroso, enfim. Cuiabá é Vasco, tá dizendo o Leonardo de Souza.
Galeno no Vasco. Cara, o Rústico toca num nome que é muito bom. Eu adoro o Galeno. Eu fazia nos tempos de ESPN comentários de campeonato português, campeonato chinês, eu comentava quase tudo, né? Mas eu adorava fazer os jogos do campeonato português porque tinha muito brasileiro. Eu gosto de falar com os caras que atuavam lá. O Galeno é muito bom jogador, atacante de lado de campo. Eu duvido que o Vasco consiga comprar o Galeno. E não é nem a questão do Vasco, mas é a questão de clubes brasileiros. O Galeno está sendo preparado por uma grande transferência no futebol europeu, tá? 25 anos de idade, temporada atual de 28 jogos, 11 gols e 2 assistências. Tinha sido contratado do Braga, depois de passar por Rio Ave, Portimonense, enfim. Muito bom jogador, gosto bastante dele. Que mais?